Olá, eu sou Maria Helena Lage, coautora do método Amigos do Piano, e estou aqui para apresentar para vocês o método de uma forma bem prática, bem rápida, para que vocês, professores que ainda não conhecem, tenham uma noção de como a gente trabalha com o método Amigos do Piano. A primeira coisa, ele é um método bem diferente. A apresentação. Muitos professores perguntam assim: para que idade? A gente não trabalha exatamente com a idade, a gente trabalha com o desenvolvimento de habilidades para introduzir aquele aluno na habilidade de tocar piano. Não importa se esse aluno ele tem 3 anos de idade, se ele tem 10 anos de idade, se ele tem 18, 20, 40, 50. Se ele é um iniciante no instrumento, ele tem que começar do começo. Assim como uma aula de natação, por exemplo. Se você vai para uma aula de natação, não importa se você tem 3 anos ou se você tem 40. Você tem que aprender o que é necessário para aprender a nadar. Você vai primeiro, acredito eu, né? Que seja mergulhar. Aprender a mergulhar, aprender a respiração e levantar. 3 anos ou 40 vai fazer a mesma coisa. E com o piano acontece do mesmo jeito. Então, se esse aluno é iniciante, o que é que ele tem que aprender primeiro? Ele tem que aprender primeiro a tirar som do instrumento, porque um instrumento ele foi feito para produzir sons. E de que maneira eu produzo esse som no instrumento piano? Antes de falar dessa produção do som, é uma coisa muito legal dizer para vocês que o piano ele tem uma peculiaridade muito interessante. Ele é um dos instrumentos que a produção de som é muito fácil. Certo? Diferente de um violino, que você, para produzir o som no violino, você tem que primeiro segurar o instrumento, tem que ter um arco, você tem que saber friccionar o arco na corda, e você tem que colocar o dedo no instrumento para encontrar, fazer a nota, você tem que construir todo o som. O piano é muito fácil, é só tocar com o dedo na tecla e o som já está pronto e afinado. Olha só que coisa interessante, não é? E por ser fácil de produzir som, aí é que a gente tem que ter mais cuidado. Porque esse som é fácil de sair, mas como ele vai sair vai depender do nosso corpo e da nossa maneira de tocar nesse instrumento. Porque os pianos a gente pode tocar com a mão mais pesada, que vai sair o som forte, com a mão mais leve, que o som vai sair bem suavezinho, vai ser curto, vai ser longo. Então, a primeira coisa que o nosso aluno precisa fazer é experimentar essas possibilidades de produção de som no instrumento. E por isso o professor vai mediar esse trabalho de conhecimento. Então, a primeira lição do livro Amigos do Piano é exatamente isso, gente. A gente apresenta uma paisagem que o aluno vai ver essa paisagem. Olha só que coisa interessante. O instrumento piano ele é feito para produzir som e a gente pode produzir sons para supor que são elementos da natureza. Por exemplo, eu pergunto para o aluno, o que você está vendo nessa paisagem? Uma coisa muito interessante para o professor também, numa primeira aula. Imagine, você coloca o seu aluno e você já vai conhecendo o jeitinho dele, né? O que ele está vendo primeiro? Ele está vendo primeiro a chuva? Ele está vendo primeiro o raio? Ele está vendo primeiro o que é essa nuvem preta? Então, é uma forma de você também conhecer o temperamento do seu aluno. E aí você vai começando a fazer uma conexão com ele, olha, de uma forma tão legal, né? Seja ele criança ou adulto, os adultos gostam demais dessa lição. Então, o aluno, digamos que o seu aluno viu primeiro o raio, e aí ele diz, aí eu pergunto assim, e qual é o som do raio?
ele fica meio assim, né? Tem uns que dizem assim, ah, o trovão. Pois é, o trovão é o som do raio. Olha, assim, a gente já vai dando uma aulinha de física, né? O que é que chega primeiro? A luz ou o som, né? E aí, e como você poderia fazer o som de um trovão no piano? E aí ele vai ali tatear, procurar, e ele vai na direção dos sons, eu imagino que do som grave, certo? E aí ele vai tirar o som do piano e você vai aí guiando essa aventura, certo? E aí ele faz o som, digamos que ele faça um som assim, tocou lá na região grave e fez tum. Mas, é um bom lugar para sair um som de um trovão, né? Mas eu acho que o som do trovão, ele dura mais, né? Ele é mais longo. Aí você sugere um pouquinho, eu toco, eu costumo tocar. Olha, eu vou pegar minha mão toda aberta, assim, fazer assim. Bum, e seguro, sustento a mão. E aí faz aquele som de trovão. As crianças adoram fazer o som de trovão. E assim por diante, certo? Aí ele vai, experimenta o som do trovão. E a chuva, onde que a gente vai fazer o som da chuva? E aí o aluno vai descobrindo as possibilidades sonoras do grave, o agudo, trabalhando os parâmetros sonoros numa lição. Então, é assim que a gente cuida da primeira lição, do primeiro contato de um aluno com o instrumento. Não é dizendo onde fica a nota dó, né? Porque, na verdade, gente, ele já sabe que existe uma nota dó. Ele pode até. Essas informações, são informações que ele vai encontrar em qualquer lugar. Assim como uma criança que está aprendendo a ler, ela, na primeira aula do primeiro ano, né, que é a antiga alfabetização, quando ele chega para a primeira aula desse ano, onde ele vai aprender a ler, a escrever, ele já conheceu o alfabeto. Ele já viu palavras escritas. Você não precisa nem dar nomes às letras, porque eles já conhecem as letras. E eles conhecem por causa do ambiente onde ele está. Ele anda, onde ele anda, ele vê palavras escritas. Assim como no ambiente musical, onde a gente anda, você ouve falar de música. A internet está aí, né? O YouTube está cheio de brincadeiras, os vídeos de música e tudo. Então, o ser humano ele é curioso. Então, são informações que são irrelevantes nesse momento que nós estamos tratando, que é o primeiro contato do aluno com o instrumento. Por isso que a gente nem se preocupa muito em dizer que aqui é o dó, aqui é o ré ou o mi. O que importa é ele ouvir o som que ele está produzindo, porque o nosso aluno precisa preparar o corpo para tocar. Lembre-se, é muito fácil produzir o som de uma nota afinada, mas um bonito som e fazer a articulação entre as notas, aí não é tão fácil assim. E a gente precisa trabalhar isso com o nosso aluno, ok? Então, veja bem, temos aqui também na paisagem um bichinho que está escondidinho, vem aqui, né? Tem criança que logo vê o bichinho, adultos raramente veem o bichinho. Que coisa engraçada, né? O adulto já está tão acostumado a ver o macro, né? E ver muito rápido as coisas, e às vezes não está preso aos detalhes, não olha detalhes. Criança vê detalhes em todo canto. Então, é outra forma de você trabalhar um adulto, de ele procurar detalhes também nas coisas. Olha que legal. Aí ele vê um bichinho, o que que esse bichinho está fazendo? Aí você começa a conversar. Se for um adolescente, você vai entrar na área dali da animação, certo? O desenho animado. Você sabia que o desenho animado ele não tem som? Que nós temos que produzir todo o som de um desenho, todo o som de um filme, mesmo um filme, ele não tem som. Não tem som de explosão, não tem som de batida de carro, não tem som de chuva. Tudo isso é colocado depois, a sonorização vem depois. Então, se você quer aprender a tocar piano, você tem que aprender também a sonorizar as músicas, né? As paisagens e os ambientes. E a forma como você vai produzir esse som é que vai dar toda a história, ficar tudo bonito do jeito que a gente quer. E a música também, a gente prepara o aluno para que, quando ele for interpretar uma música, ele interpretá-la de uma forma muito mais musical, certo? Então, ele precisa ter um bom ouvido, trabalhar essa noção de som. O que você toca
como você está ouvindo aquilo que você toca, certo? Então tem um bichinho, o que que ele está fazendo na chuva? Ah, ele está fugindo, ele está com fome, ele vai para casa, e ele vai subir ou ele vai descer? Ah, é um esquilo? Então ele vai subir. Qual o som de um esquilo subindo na árvore num dia de chuva? Olha só, quantas coisas você pode criar, certo? Então, vou seguindo. Agora que o meu aluno já experimentou isso numa aula riquíssima que você pode trabalhar. A lição 2, a gente vai. Outra coisa, a gente sempre fala isso de partitura, né? Isso aqui é uma partitura. A partitura não necessariamente precisa ter uma pauta musical. A gente sabe que hoje em dia, até na música contemporânea, as partituras são escritas de formas também inusitadas. Isso é uma partitura. Tem informações que precisam estar contidas numa partitura. Uma delas é o quê? O título. Então, o aluno já vai acostumado que em cima a gente tem sempre o título. E existe a forma de tocar. No título, eu já estou dizendo, chovendo no bosque. Então, eu tenho que criar a minha sensibilidade para entender que eu vou produzir som de uma tempestade, tá certo? E nas partituras que você vê, tem assim, tem minueto, tem valsa, né? Tem esquezo. Então, cada título, ele vai te direcionar para a interpretação daquilo. E isso é um exercício também, conhecer o título, conhecer como eu vou executar aquela música. Tem o andamento, tem moderato, é andante, é presto, né? Então eu vou tocar, vai ser rápido, vai ser lento. Tudo isso consta numa partitura e são informações relevantes e importantes para a interpretação. Leitura de partitura não é decifrar a altura de nota apenas. A altura de nota ela vai existir, mas ela está acompanhada de vários elementos que vão fazer com que essa partitura realmente seja compreendida e, e o executor possa, né? O intérprete possa passar para o público a intenção do autor de forma bonita, musical e interessante, ok? Então, aqui nós temos no livro a partitura do aluno, tá certo? Do lado esquerdo, a gente tem informações sobre o conteúdo dessa partitura. Serve ao professor, serve à família do aluno, serve ao próprio aluno, porque a gente tem o trabalho de continuidade em casa, a gente dá sugestões de escuta e de exercício de como praticar em casa, porque quando nós estudamos um instrumento, nós precisamos praticar esse instrumento. Se a gente não pratica, a gente não evolui. Uma vez por semana é muito pouco, certo? Então, uma vez por semana, o professor está ali orientando e dando os passos seguintes que o aluno vai seguir, mas ele precisa da prática em casa. E é uma forma de você engajar os pais também, se o seu aluno é criança, engajar os pais nesse contexto. Eles vão participar dessa desenvolvimento de habilidade dos filhos, tá bom? Então, tem os objetivos e tem algumas orientações de aplicação para cada uma das lições. Na lição 2, aqui a parte do aluno tem apenas uma ilustração, mas tem o quê? O título, tem aqui mão esquerda, mão direita, tem uma figurinha aqui mostrando no teclado qual a tecla que eu vou tocar. Isso ajuda bastante em casa. Com o aluno iniciante, você dá aula, mas quando ele chega em casa, às vezes ele não sabe exatamente qual tecla que ele tocou, porque ele ainda não está completamente familiarizado com a topografia do instrumento. E essa lição ela vai exatamente restringir a topografia, né? Ele vai detalhar mais, saber que tem grupos de duas teclas pretas, de três e tudo, é um reconhecimento topográfico e ele vai restringir a quantidade de teclas que ele vai tocar. Porque na primeira lição, ele tocou à vontade, experimentou todos os sons do instrumento, brincou de todo jeito, tá? E aqui eu vou tocar apenas uma nota em cada mão.
Então, eu vou restringir aquilo que eu vou tocar. É o brincando de gangorra, você vai alternar as mãos, você vai trabalhar também o ponto de contato do dedo com a tecla, ajudar também o relaxamento, a soltura do ombro. Tudo isso é um processo, tá? Seguindo as lições, nós temos o Pintinho Aventureiro, que é uma lição que vai fazer o deslocamento. Até então, ele estava tocando numa tecla somente. Agora, nós vamos passear nas teclas brancas, fazer um deslocamento, certo? Nota, nota, tecla, tecla, com uma historinha. É uma música chamada Pintinho Aventureiro, que tem uma história. Então, você envolve o aluno dentro dessa história. Tem 6 versos, tá? E a hora dele tocar é entre os versos. Então, você já vai trabalhando aí o controle inibitório do aluno, porque tem a hora de tocar, ele fica ouvindo os versos, a música. E aí, quando chega a hora de tocar, ele toca. Então, você já vai trabalhando várias funções executivas desse seu aluno, tá? Para que ele possa desenvolver essa capacidade de concentração, porque concentrado ele aprende, tá certo? Então, olha, trabalhando ali a subida, a descida, a permanência numa nota só. Você pode trabalhar de várias formas, não só no piano, fora do piano, fazendo percussão, percussão corporal. E isso também é uma outra possibilidade do livro Amigos do Piano. Você pode trabalhar na sua sala de musicalização com ele. Todas essas lições. Eu imagino que se você é professor de musicalização, você com certeza já colocou sua imaginação para trabalhar e ver as possibilidades do livro Amigos do Piano, certo? Então, terceira lição, vamos passear nas teclas brancas do piano. Lição 4, o macaquinho e o pé de tamarindo, trabalhando o pulso, sempre com versos, sabe? E outra coisa que eu não mostrei, nas lições com música, temos o QR Code, assim, fácil, fácil, tudo perto. Tá aqui a lição, tá aqui o QR Code. Você não tem que sair procurando o QR Code no fim do livro ou no começo, sei lá onde, né? O QR Code está acessível aqui ao lado da lição. A partitura do aluno, olha só que partitura maravilhosa. Ah, eu estou lendo. É muito legal isso. Como se fosse uma criança lendo um livro, sabe? Você pega crianças pequenas que não sabem ler, mas que folheiam um livrinho de histórias e elas fingem que estão lendo, porque elas vão contando a história, elas não precisam estar lendo necessariamente, mas alguém, a mãe, o pai, o tio, o avô, a avó, já contaram a história e ela reconta a história para si mesma. Isso é muito legal, fingindo que está lendo. Mas aquele fingir que está lendo já é um exercício da leitura, porque ela está lendo, ela está abrindo o livro na sequência, ela sabe o começo, o meio e o fim. Ela não está começando de trás para frente, ela já tem essa noção de direção, de que página vai virar, em que parte da lição está. E aquilo já é um processo de cognição, cognitivo, de visual, de ver as palavras, certo? Quando ela for aprender a alfabetização, no método fônico, que é o melhor, e aí ela vai com certeza aprender a ler muito, com muito mais facilidade. Não vai ser algo assim, uau, muito difícil, certo? Então, aqui no Macaquinho Pé de Tamarindo tem os versos, nós temos sempre os versos. É um livro brasileiro, em português, tá? Então, a prosódia, ela é organizada, nós nos preocupamos, Angelita e eu nos preocupamos bastante com a prosódia, tá? E a pulsação, olha, sobe, sobe, macaquinho nesse pé de tamarindo. Isso vai
perpassar a aula de música, vai lá para a aula de português para ele recitar um verso, saber, né? Toda a leitura, ela também requer a consciência fonética e do pulso, né? Os versos também, eles têm um andamento, tem uma forma de você recitar um poema e tudo mais. Então, aqui a gente trabalha nas teclas pretas. Essa lição, o aluno vai brincar nas teclas pretas, do começo até o fim do piano. Olha, ele experimenta todo o som do instrumento de uma forma muito legal, muito lúdica, né? E ele está aprendendo aquilo de uma forma simples e natural, né? Pode até dizer que é natural. Então, aqui, como eu disse, também tem as informações, os QR Codes, para que os pais possam, por exemplo, colocar o QR Code para tocar em casa e o aluno vai fazendo a lição ao piano, certo? Não precisa, o professor pode, na sala de aula, fazer um acompanhamento, mas os pais, como não vão saber tocar, eles ajudam e olha, engaja o pai com o filho, né? Trabalhando aquela lição. Olha que coisa linda. Muitas vezes os alunos estudam piano e os pais nunca ouvem eles tocarem em casa, né? Aqui não. Eles pedem ajuda, os pais precisam auxiliá-los em casa para desenvolver. E assim por diante. Na sequência, vão incluindo outros dedos, né? Até então ele estava tocando só com um dedo e trabalhando os deslocamentos. Agora nós vamos aos poucos inserir os outros dedos e as articulações. Tem o non legato e tem o legato. O legato, depois que ele já está acostumado com o non legato, o professor vai mediando. Por quê? As lições, elas devem ser sempre revisadas, tá? Porque à medida que o aluno aprende uma nova habilidade, aquela lição anterior que ele aprendeu e tocou com uma certa dificuldade, né? Foi a primeira experiência você não vai tocar assim, né? Mas você vai aprender várias coisas, né? Com essa primeira lição. Quando ele está caminhando e você volta, ele já toca com muito mais facilidade. E aí você vai introduzindo novas habilidades para esse aluno desenvolver. E assim por diante. O livro vai seguindo com as lições. Aqui eu tenho trabalhando o grupo de três teclas pretas, certo? Os três gatinhos, o bate-bate, que vai usar o ritmo e o toque, tá certo? Quem comigo vai, uma melodia já uma melodia com um grupo de duas teclas pretas e os dois grupos de três teclas pretas que ficam laterais. Então, é uma música com padrões que ele vai ter que memorizar. Isso, sempre priorizando o trabalho também das funções executivas, para que o aluno realmente aprenda a memorizar, trabalhe a memória de trabalho, a flexibilidade cognitiva, certo? Então, o controle inibitório, saber a hora de tocar e tudo mais. Seguindo, nós temos nessa primeira parte outras peças, Aventura no Oriente, o Sapinho, que já trabalha o movimento cromático, Chefe Dom Ramon, que vai introduzir o uso do polegar. Partindo daqui do grupo de duas teclas pretas, você repousa o polegar no teclado. Muitos livros iniciam o aluno com a nota dó. Eu tenho tanta preocupação com isso, gente, porque iniciam com o dedo um, que é o dedo polegar, é o dedo que a gente precisa um cuidado enorme ao tocar, porque a tendência de um aluno iniciante é o quê? Deitar o polegar. E o polegar deve ser tocado inclinado, para ele ter mobilidade. Quando a gente trabalha os dedos depois, quando a gente ajusta o polegar, ele já fica na posição. Certo? Quando você começa com a nota dó e com o dedo um, isso é muito complicado. É um fator que pode criar uma barreira, sabe? O aluno, às vezes, quando não consegue, aí o professor fica insistindo e acaba desistindo e nunca coloca aquela mão na posição correta. Então, por isso que nós não começamos dessa forma. Nós começamos de uma forma totalmente diferente. E um processo, um passo a passo bem organizado, certo? Um passo a passo que vai criando condições dele desenvolver habilidades e cada habilidade vai
gerando outra habilidade, ok? O canguru, que trabalha a sequência de 3 notas com legato, o camaleão, 4 notas com legato, e os pãezinhos do chefe do Ramon Lisson 14 com 5 dedos com o legato, tá bom? Até então, essa é a primeira parte do livro. A parte um. A gente tem até um título aqui, ó. Parte um do livro Amigos do Piano pré-leitura, tá? Aqui, veja que na parte um a gente em nenhum momento fala nome de nota. Eles experimentam as teclas, os sons, trabalham os parâmetros sonoros, subidas, descidas, certo? Permanências, dinâmica, andamentos, né? Postura, principalmente a postura dos dedos, a soltura dos punhos, dos ombros, certo? Tudo isso é desenvolvido nessa primeira parte. E a produção de som, o ouvido. Quando chega na segunda parte, que o aluno já está muito familiarizado com a topografia do instrumento, aí nós vamos começar a localizar as notas. Dó, ré e mi. Aqui na música Chocolate, lição 15. E ele vai ter a referência como referência das 3 notas, o grupo de 2 teclas pretas. Então é muito mais fácil, você não precisou começar com uma nota só, você já diz. As 3 notas, está aqui, o Dó, o Ré e o Mi. Encontre todos os Dó, Ré, Mi do piano, eles encontram. Vamos brincar de subir, vamos brincar de descer, Dó, Ré, Mi, Ré, Dó. E aí o aluno vai brincar com os 3 dedos, 1, 2 e 3, 2, 3 e 4. Você pode fazer um trabalho técnico de troca de dedilhado, que é muito favorece bastante, né, essa flexibilidade de escolha de tocar, não ficar muito tempo tocando uma mesma nota com um único dedo. Então, aqui é outra coisa muito legal com o Amigos do Piano. E a gente introduz os degraus, as escadinhas, para eles saberem, olha, aqui a direção do som quando escrito, porque isso é uma coisa bem interessante no estudo do piano. Quando a gente vai ler a subida, ó, dó, ré, mi, subir. Subir para que lado? Para a direita. Aí eu vou descer, mi, ré, dó. Eu desci para a direita. Quando você toca no piano, você sobe para a direita e desce no movimento para a esquerda. Então, quando você vai ler, a direção muda. Então, se o aluno já sabe que ele vai descer aqui ao tocar, quando eu vou introduzir a descida visual, ele não vai ter problema cognitivo para achar que está descendo e ele vai descer para lá, entende? E isso acontece com muitos alunos. Quando começam o estudo do instrumento já com a leitura, ele não fez ainda essa preparação cognitiva do corpo, certo? Da direção no piano. Ele ainda não fez esse preparo. E na leitura, ela não é da mesma forma. Por isso que a gente só começa nesse momento, na segunda parte. E aí, a pré-leitura, ela começa lá na primeira lição, porque a leitura são códigos que refletem um algo, certo? O código ele tem que ter como referência alguma coisa. A direção do som, eu tenho que saber o som primeiro, eu tenho que saber emitir esse som. Eu vou ler porque eu falo aquilo, certo? Então, na hora que eu pego o símbolo daquilo que eu realizo, daquilo que eu falo, você cria uma conexão. Um bebê não aprende a falar lendo, certo? Você não apresenta, olha, leia a letra A. Ah, mãe, o bebê aprende a falar, né? E depois aprende a ler. Então, todo mundo vai aprender, tá certo? O que importa é a fase, assim, o passo a passo que leva à leitura. Então, esse preparo, a pré-leitura é a preparação para a leitura. Antigamente chamava-se de pré-escolar, né? O ensino infantil era chamado pré-escola.
Por que pré-escola, se ele já estava na escola? Porque é uma preparação para o tipo de escola, para aquelas práticas de leitura, de exercícios e tudo, né? Então, a pré-leitura, no entender do método Amigos do Piano, é essa preparação já para a leitura. Não é que ficou antes de ler, isso já é leitura. Como eu já disse, temos uma partitura, temos as informações sobre essa partitura, temos o andamento, temos a direção, certo? Então, isso aqui já é uma leitura, ok? E aí a gente segue a lição 16 com o menino tailandês, que a gente vai tocar nas quatro notas teclas brancas, que é o Fá, Sol, Lá e Si, que ficam abaixo do grupo de três teclas pretas. Então, o aluno aprende a se localizar no piano por padrões, referência de padrões visuais, certo? Que ele já se localiza muito bem. Imagina um aluno adulto que, em geral, tem muita dificuldade de localização quando ele começa a tocar. Quando você trabalha dessa forma, que ele faz essa experimentação, ele fica muito mais tranquilo, ele não fica tenso, ele fica feliz em estar realizando tudo aquilo. E aí você pode dizer: ah, mas o livro, ele tem ilustrações, não é para criança? E eu digo assim: desde quando adulto não assiste desenho animado? Adultos assistem desenhos animados, adultos gostam de ilustrações também. E as ilustrações, elas têm um sentido, elas têm uma motivação, elas têm um valor agregado à lição. Elas não estão ali como enfeite, elas estão ali fazendo parte da interpretação, do conteúdo, elas são a partitura também. Tá certo? Ele só não estou escrevendo é, é, o andamento, as informações técnicas que existem em uma partitura normal, tá certo? Normal assim, que isso também é normal. Mas uma partitura padrão de partitura, certo? Então, isso aqui já são informações que o aluno já vai observando ao ver uma página musical, que não é somente altura de nota. A página musical, ela tem tudo. Assim como um livro, você abre a página de um livro, ele tem muitas informações em uma página. Tem os parágrafos, tem a forma como você vai ler, tem os sinais de interpretação, tem as exclamações. Né? Em português, por exemplo, né? Você vai ler uma frase interrogativa, você vê a frase inteira, você já faz a entonação de uma frase interrogativa, muito embora o sinal de interrogação só esteja lá no final. Como é que você sabe realmente que aquela frase é interrogativa? Porque o seu cérebro, antes, já leu a frase. Você que ainda você pode não perceber, mas o seu olho, né, a parte visual, ela já foi trabalhada para ler a frase inteira e ele já entendeu que é uma frase interrogativa, certo? Então, o processo de leitura, ele acontece assim também, a leitura musical. Por isso que nós temos muito que trabalhar a interpretação, a experimentação, e é isso que acontece com o livro Amigos do Piano Pré-Leitura. E assim vão seguindo as lições da parte 2, trabalhando essas cinco notas, sete notas, na verdade, musicais, de Dó até o Si e repetindo o Dó de novo. Só que nós trabalhamos a posição cinco dedos, nós não fazemos mudança, passagem de dedo. Trabalhamos as cinco notas, mas não só no Dó, mas nós trabalhamos a movimentação da mão para trabalhar essas cinco notas saindo do Sol, pode sair do Lá, porque nós incentivamos também as transposições. Uma música que o aluno toca, como o chocolate, que é mi, ré, dó, ré, mi, ré, dó. Ele pode fazer isso com a Fá, Sol, Lá. Lá, Sol, Fá, Lá, Sol, Fá. E aí ele vai experimentando aquela sonoridade. Inclusive, ele pode fazer começando do Fá, Fá, Mi, Ré, para ter a sonoridade menor.
E aí ele já vai, nossa, imaginando que se eu começar aqui, o som sai diferente. Olha só que percepção. Você já está trabalhando a percepção musical para quando ele lá na frente for trabalhar as harmonias, os acompanhamentos, né, o dó maior, o sol maior, trabalhar as cadências de acordes, tônica, subdominante, dominante, tônica. Ele já ouviu isso. Ele já está acostumado a ouvir. E isso vai ser muito bom, tanto para você, professor, como para o aluno, certo? Deixa eu ver se tem mais informações. Aqui temos o caracol, que trabalha do dó até o sol. E a gente brinca fazendo caracol. Dó, ré, mi, fá, sol, vi um caracol. E aí, vamos começar do ré. Ré, mi, fá, sol, lá, sol, fá, mi, ré. E assim por diante. No Clube Amigos do Piano, você encontra todas as lições desse livro explicadas pelas autoras Maria Helena Lage e Angelita Ribeiro. O clube é muito legal. Se você compra o livro, você compra a coleção, com certeza você deve ter 30 dias de acesso grátis no Clube Amigos do Piano. E aí tem todas as lições bem direitinho para você. Ah, eu vou dar aula do sapinho. Aí você puxa só aquela lição e vê como é uma sugestão de como dar aquela aula. E aí ajuda demais o professor. Então você vai conhecer todo o livro, todos os outros livros da coleção. Nós temos o Caderno de Repertório, parte um, Caderno de Repertório, parte 2, que também são livros complementares, certo? Deste livro. Eu falei que são duas partes. Parte um, tá? Que vai até a lição 14, certo? Cada lição, no Caderno de Repertório, parte um, tem duas lições de repertório dentro dos objetivos da lição deste livro. É um complemento de você reforçar as habilidades do seu aluno, utilizando um repertório complementar. Porque nós temos, os alunos gostam muito de aprender sempre coisas novas, lições novas, então você já vai direcionando e trabalhando aquelas habilidades específicas referente às lições do livro, tá? Então, nós temos o caderno de repertório parte um e o caderno de repertório, parte 2. Caderno de repertório, parte um tem 28 lições. E o parte 2 tem 20 lições, porque nós temos 10 lições aqui na parte 2. Tá certo? E o livro é bem legal. Eu espero que vocês tenham é, compreendido melhor como funciona o livro Amigos do Piano. E eu tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes e entusiasmados e loucos para trabalhar logo com o livro Amigos do Piano pré-leitura.